capitalista! Você é um capitalista inimigo da revolução! Capitalista! Capitalista! Show, comprou esse bonezinho e a camiseta do Che Guevara na lojinha, né? Na lojinha, no cartão, né? Pagou no cartão, né? Estamos de olho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Fatos Histéricos. É conhecimento, é ensino, é educação de graça pro povo. É assim, pensando no social, nas pessoas, que são muito pessoa. Tu me respeita, vagabundo. É Bolsa Alegria. Isso, bolsa diversão com conhecimento no Fatos Histéricos. É isso Che aí. Guevara aprovaria essa ideia? Eu acho que aprovaria. Hay que endurecer, pero assistir fatos histéricos. Pero não perder a ternura. Che also has other more adventurous campaigns in mind. Che wanted to focus much more on international revolution. Bom, hoje vamos falar então sobre a história dele mesmo, Che Guevara, né? Tá aí a fotinho, né? Isso aí não é em Cuba. Não. Estamos falando hoje de um fato meio desconhecido do Che Guevara, que é os meses, que ele não passou nenhum ano lá, só aguentou alguns meses, no Congo. Antes ou depois de Cuba? Foi depois de Cuba, né? O Che Guevara, então, depois da bem-sucedida Revolução Cubana, né? Ele e Fidel Castro, né? Tomaram a ilha, etc., instituíram o socialismo. O Che Guevara, ele é assim, o espírito dele é assim, na época, era dia onde tinha injustiça, onde tinha algum problema, ele era assim um internacionalista, como se chama, né? Aonde tinha problema, ele ia lá lutar a favor dos ideais sempre do socialismo, etc., que era o que ele acreditava. Então ele vai embora de Cuba, né? Ele deixa uma carta pro Fidel Castro e se manda pro Congo pra lutar numa treta que tava aquele Congo, assim, que olha... Treta na África é o que mais tem. Até hoje, né? Pois é. Então, assim, vamos tentar entender qual é a situação do Congo, né? O Congo, então, ele foi, assim, os problemas maiores daquela... Porque já existiam tribos, né? Desde a pré-história, claro, que já se matavam lá. A partir do século XIX, no processo que é a consequência da Revolução Industrial, que é conhecido como imperialismo, os europeus vão partilhar a África. Na Conferência de Berlim, então, de 1885, nessa partilha da África, né, o Congo vai acabar ficando para os belgas, para o rei Leopoldo II, tá? E assim, vai ser explorado, né, pelas elites europeias por um bom tempo. Depois da Segunda Guerra Mundial, já no século XX, o que acontece? A Europa está destruída e eles não têm mais como administrar as colônias. Então vai surgir, a partir da década de 50, a guerra termina em 45, né? A partir da década de 50 começam a pipocar várias independências de vários países africanos. Sim. Né? E o Congo é um deles. 40 years after independence, the country with its huge Congo River is still being torn apart by civil war. O Congo, na década de 50, então, vai eleger o seu primeiro presidente e primeiro-ministro, né? O presidente é o Joseph Kasavubu e o primeiro-ministro do parlamentarismo, né? O Patrice Lumumba, né? E só que entre eles vai ter, claro, treta pelo poder. De 61 a 64 vai ter uma revolta contra o Lumumba, esse que era o primeiro-ministro, ele vai ser deposto pelo presidente, né? E o Che Guevara entra logo após essa revolução, assim, ele tenta... Porque o presidente, aí já é o contexto de Guerra Fria, o presidente, esse do Congo, ele é a favor dos empresários, Sim. Né? E Capitalista! E o Lumumba era a favor de um outro regime que não fosse tão, né? Era pro povo. Exatamente. E o Che Guevara vai para ajudar o Lumumba, que tinha sido deposto, né? Em 64. Em 65, o Che Guevara vai acabar lá no Congo para lutar. Só que o que acontece, né, cara? Assim, o Che Guevara, ele vai com 100 soldados cubanos, né? Só que a guerra na África é muito louca, ele acaba entrando num universo cultural muito diferente, né? Na qual ele não tá acostumado. Porque, assim, os soldados africanos, eles ainda têm aquela coisa muito mística. Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu. Eles acreditavam, por exemplo, assim, no corpo fechado.
que as balas não iam entrar. Os voodoo. Os voodoo. Berebecan, catabam, berebecan, catabam. Acaba que o Che Guevara não conseguia organizar táticas de guerrilha pra organizar o exército. Era cada um por si. Eles acreditavam que eles não tinham que carregar arma, carregar suprimento pro front. E eles iam daquele jeito com um facão e já era, né? E tambor. Tudo. Fora que também é um lugar cheio de doenças, né? Assim, vários insetos, né? Etc. E o Che Guevara pega tudo que é tipo de doença lá, né? Então ele vai durar 7 meses. Ele fica de abril a novembro de 65. Acaba depois pedindo auxílio na Embaixada de Cuba e depois se manda, né? Pra Bolívia, onde vai ser o último capítulo dele, na vida dele. Ai, que endurecer, pero na África não. Não há. Não há como. Não aguento mais. Arroz, ovo e sardinha enlatada. E aí, você gostou desse voodoo de hoje? Então, dá uma curtida lá no Fatos Histéricos pra gente continuar com as nossas aulas aqui, endurecendo sempre. É. E perdendo a ternura jamais.